Obedecer é difícil, é doloroso, é demorado. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Quem está comendo sentado não tem problema. Depois vai, levanta e joga o copinho ou a sacolinha, tá bom? Vamos lá. Pegue a sua apostila, não. Pega o seu caderno para anotar. Vamos falar um pouco sobre disciplina e como fazer com as crianças obedeçam. Muito bem. Há crianças que a gente fala e é a mesma coisa que não falar. Mas também há adultos que a gente fala que é a mesma coisa. Tem gente falando junto comigo. Não, a gente não pode falar quem é, tá bom? Não, e a gente também não é bom rir do outro. Quando eu falo demorar para obedecer, a gente está num treinamento, tá bom? Eu tenho que pegar as coisas que acontecem com as crianças para ajudar vocês. Porque eu não posso fazer de conta que não estou vendo, nem aqui e nem lá. E todo momento é para a glória de Deus. Veja, eu tenho que ensinar a criança a ouvir e obedecer, independente do outro. Mesmo que sozinha ela sente, ela fica sentada. É difícil. Eu não tenho que esperar o outro para obedecer. E eu não tenho que falar do outro. Se o outro não é problema meu, nesse sentido de fazer obedecer. Eu faço parte de um grupo e de um conjunto. As crianças precisam aprender a ouvir a voz. E você precisa aprender a ouvir a voz. Agora, eu queria mostrar algumas coisas aqui. Que vamos falar de obediência. Eu não sei se dá para ler. Então, obedecer 4 Ds. Difícil. Quem concorda? É difícil obedecer. Porque a gente estava comendo, tem mais coisa lá que eu queria ainda, mas não vai dar tempo. Né? Deixa para depois, senão, o que eu comi tá bom. Entendem? É difícil porque eu estou jogando, eu estou comendo, eu estou brincando, eu quero ir para casa. É difícil. Então, para a criança, também não é fácil. Então, quando eu estou brincando com os brinquedos, eu falo, já, não adianta falar daqui 5 minutos. Já, vamos ajudar a guardar o brinquedo. Nunca vai ser fácil essa hora. Eles colocam os brinquedos e precisam aprender a guardar junto com você o brinquedo. Não podemos ter uma sala bagunçada. As crianças bagunçam junto com a gente. Não é para no final da sala ter biscoito espalhado, brinquedo, roupa de criança, chinelo de professora. Ai, depois eu vejo onde está a toalhinha dela. Depois, não. A casa de Deus, as coisas têm que ser organizadas. Biscoito no chão é porque está dando muito biscoito na mão da criança, é desperdício. Dá um, comeu, dá outro. Não é para dar um monte. Termina esse que eu já vou dar outro. Muito bem, muito bem. Isso mesmo, isso mesmo. É difícil obedecer. Agora, eu preciso aprender, eu preciso ter esse valor para passar. Né? Lá em Coríntios, Paulo dá uma exortação que na hora da ceia, meta-se com a sua vida. Cada um examine-se a si mesmo. Então, na obediência, eu preciso cuidar de mim. O pastor, está todo mundo conversando, o pastor falou, entre. Quem vai ser o primeiro a entrar? Eu. Mas está todo mundo lá fora. Meta-se com a sua vida. Ah, mas ela não entrou. Ah, mas ela não fez. É assim com o mundo, gente. Deus disse algumas coisas na Bíblia e cada igreja faz o que quer. Ah, mas essa igreja pode. Se quiser, então vai para lá. Aqui não pode. Entendem? Então, eu preciso aprender a ter regras. E o povo de Deus, nosso povo, muitas vezes é indisciplinado e quer disciplinar a criança. Quer ficar bravo com a criança. Então, aprender a ouvir a voz. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz e segue. Ouve e segue. É difícil? É difícil, é demorado. Não é um processo simples da gente obedecer. Quem aqui que já está um pouquinho melhor na obediência? Um pouco. Então, vamos acreditar.
Né? Antes você ouvia, tô nem aí. Agora você ouve, mas ainda não se mexe. Só ouvir e não sentar, só ouvir e não fazer, entende? Agora tem professor que fala assim, criança, vamos sentar. Mas ele está lá conversando. Vamos sentar. Gente, vamos sentar, vamos sentando. Vamos sentando. Vamos sentando, não, vamos sentar, isso mesmo. Para de fazer o que você está fazendo. Tá bom? Difícil, demorado, doloroso. Todo mundo está brincando. Mas você não vai brincar. Você vai ouvir, obedecer. E a vida toda o Espírito Santo, ele gasta fazendo a gente ouvir e cuidar da nossa vida e orar pelos outros, não é? Para de olhar para o outro. Às vezes a gente fala assim, vou dar um treinamento, mas eu tenho que gastar bastante falando com você. Porque à medida que você decide ser uma ovelha fiel e obediente, as outras coisas vão chegando. Mas se você não quiser ouvir e obedecer, não é uma pessoa que está preparada para entrar no ministério infantil. Porque nós vamos trabalhar com crianças pirracentas, teimosas, desobedientes, que não estão dispostas a obedecer. Que muitas que vão voltar ficaram largadas em casa. Come, dorme a hora que quer, assiste o que quiser, porque dá sossego. Entenderam? E agora, então, eu preciso aprender a ouvir. A ovelha ouve. A ovelha não reclama. Mas ela reclama, ela tem que aprender. Difícil, demorado, doloroso e duradouro para a eternidade. Amém? Deus, ele quer a nossa obediência mais do que as nossas coisas. Mais do que o nosso serviço. Por quê? Quando Deus falar com você, lembra quando ele falava, vai, faz isso, isso, isso. Mas Senhor, agora não. Tenho que dormir. Senhor, mas para aquela pessoa, você não está preparado para falar, para ouvir a voz de Deus. Mas se você achou que difícil, demorado, doloroso e duradouro é difícil, vamos ver se você passa. Isso você precisa ter anotado e ter no coração. 3 coisas. Se você passa, seu filho ou se as crianças passam nesse teste. Obedecer de primeira. Fica de pé. Os primeiros que vieram a sentar. Ou quem foi o primeiro que sentou? Quem? Ali, eu vi também, ela estava sentada, que ela veio até antes. Quais os primeiros que sentaram? Fica de pé. Os primeiros que sentaram. Eu não vi, você que sabe, né? Se já vai enganando, você está enganando a si mesmo. De imediato, senta. Pode sentar. Obedecer de imediato. Obedecer sem reclamar. Nossa, agora que eu tive tempo de fazer meu pratinho. Nossa, agora que estava ficando bom a conversa aqui. Isso não é obediência. Obedecer reclamando, Deus não aceita. Obedecer na hora que você quer também não é obediência. Entende, queridos? Se você tem seus filhos em casa, se você não quiser que ele cumpra, então não fale. Se você falar, você vai parar o que está fazendo e falar, eu mandei desligar. Eu chamei você aqui agora. Porque, vem, está pronto. Está pronto! Tem que falar assim com vocês? Está vendo? A gente aprende a ouvir no grito, mas Deus não vai gritar, Ele vai manter a palavra dEle o tempo todo. Então, o menino tem que aprender, você não grita mais. Você não fala mais, você não ameaça. Vou levar você para o pastor. Não minta, lembra que uma das primeiras coisas, não minta, você não vai levar para o pastor. O culto aqui, você vai trazer o menino aqui, o pastor vai falar assim, que é isso, menino? Então, não minta. Ele fala, né, você tem que aprender a falar. Obedecer de imediato, obedecer sem reclamar, obedecer com alegria. Eu vou aprender a obedecer. E eu quero fazer com alegria. Eu tenho 2 netos. O de 7 anos, ele reclama bastante, o menor. E tudo que vai fazer, faz... Aí um sinal de obediência, eu falei, olha, essa água que você me trouxe está mais gostosa, porque dessa vez você não reclamou.
Eu não fico falando que ele está reclamando. Eu falo da coisa boa que ele fez. Porque Deus vê coisa boa em mim. Diga amém. Deus vê coisa boa em você. Ache coisas boas na criança. A criança ficou um minutinho quietinha e fala, que coisa maravilhosa. Você obedeceu. Que coisa maravilhosa, você guardou o brinquedo. Às vezes elas estão guardando o brinquedo, eu estou assim, ó, a mãozinha. Isso mesmo, coloca, obrigada. Eu abro a mãozinha dela, obrigada. Ela olha assim para mim, muito obrigada. Eu abro a mãozinha dela assim para ela colocar o brinquedo. Muito obrigado, isso ajuda. Ela olha assim para mim, muito obrigada. Porque ela não quer guardar o brinquedo, eu quero ajudar. Obedecer com alegria, obedecer de imediato. Vamos treinar? De pé. Demorar para obedecer é o mesmo que desobedecer. De pé. Senta. De pé. De pé. Senta. Cruza as pernas. De pé. De pé. Senta. Senta. Levanta. Senta. Levanta. Levanta. Demorar para obedecer é o mesmo que desobedecer. Obedecer de imediato, sem reclamar e com alegria. Se eu continuar fazendo isso, esses ossinhos já ficam... O que ela pensa? Então, eu vim aqui para um treinamento, senta, levanta, senta, levanta. Porque a minha carne quer fazer o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Ninguém manda em mim, engano seu, Deus manda. Né? Então, obedecer de imediato é um treinamento. Se você não suporta um treinamentinho desse, imagina os problemas. Pode sentar. Obedecer de imediato, sem reclamar e com alegria. O Senhor disse que muitas vezes nós somos reprovados. Por quê? Quem ela pensa que é para falar assim comigo? Professora. Igual a você, que tem as mesmas dificuldades. Mas se eu ajudar as crianças a ouvir e obedecer, o que a palavra diz, se eu não consigo obedecer, um senta e levanta, o pastor prega e você conta a história da Bíblia, fala o que é da Bíblia, a criança fala assim, não vou obedecer. Todo mundo faz, entendem? É muito sério, porque a boca revela o que está dentro do coração. E o corpo também revela. E Deus, Ele fala que Ele quer inclinar a dura cerviz, o pescoço duro. Mas Ele não quer com chicote. Ele fala, vocês não são mais mulas, sem entendimento, que só com chicote vai aprender. Mas pela palavra, pela voz dEle. Entendem? Então, a criança precisa, se eu falar, vamos ficar de pé para a gente cantar, ficar de pé é todos. Isso, querida, faz de conta você. Isso, muito obrigada, viu? Sentou. Você também. Não dá risada dela, não. Tá bom? Ela está se esforçando em obedecer. Então, você vai falando com cuidado. Aí, algum fala assim, nossa, que coisa. É porque, assim, a risada, o zombar do outro é uma coisa, assim, muito acostumada. Cada um faz as coisas que querem. E nós estamos num momento de professores indisciplinados. E como que eu quero um exército indisciplinado? Não vai dar certo, né? De imediato, sem reclamar e com alegria. Obediência também. Sem desafiar. A criança levanta, mas ela olha assim para você. Ou ela não levanta, nós não podemos encostar na criança, tá? Cuidado com anel e unha. Aí a outra criança, levanta, você não está vendo a tia está mandando? Eu falei, deixa que eu falo. Tá bom, gente? Não deixe que outra criança fale, levanta, levanta. Ela levanta se ela quiser. Porque eu pedi para que todos levantem. A desobediência é uma escolha. Eu sei que parece difícil, duro, mas o Senhor diz que é assim.
Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum sem disciplina. O Senhor nos compara a um filho largado, um bastardo. Você quer ser um bastardo? Eu não. Um filho bastardo é um filho fora da aliança. E Deus diz que nós somos filhos. Por isso que estamos sujeitos à disciplina. Amém? Né? Então, as crianças precisam. É difícil. Agora, Efésios 6, de 1 a 4, vai falar que é importante a gente obedecer. Porque é um mandamento que tem promessa. E obedecer é igual a fé. Ai, que difícil. Obedecer é igual a fé. Porque Deus ama. Agora, com as crianças, com os pequenininhos, o que nós podemos fazer? É o varal, um varalzinho, e fazer o pregador de roupa e a carinha da criança. Menino, não precisa ser igual a criança. Menino com menino, menina com menina. Escreve o nome, né? Lucas, Isaac, Rafael, Tiago, Patrícia. E assim vai escrevendo o nome das crianças. O varal da disciplina, o varal da obediência. Todo mundo começa na cestinha. E quando começa a aula, vamos cantar para Jesus, vamos fazer oração. Muito bem, fica de pé. As crianças, eu falo, vamos ficar de pé? Gente, criança de 2 aninhos, 3 aninhos já reclamando. Sabe por quê? Porque convive com mamãe, com ajudante, com vovó, com pessoas que reclamam. E se não convive, há uma natureza nossa pecaminosa. Que você não ensina, mas ela aprende o que você não ensinou. Só coisa errada, não é? Já nasce, já está dentro dela. Então, no varal eu falo, muito bem, levantaram. Josi levantou e eu vou falando o nome de cada criança, muito bem. Agora nós vamos ajoelhar. A criancinha de 3 anos, você não mandou levantar? Agora tem que abaixar? 3 anos, imagina quando tiver com 30, é profissional. Você não manda em mim? Criança de 5 anos fala assim, você não manda em mim? Eu falo assim, eu não mando. Não é? Mas eu falo, aqui na igreja, nós temos um Deus que vê. E Ele quer nos ensinar a obedecer. Tá? Então, o varal, aí eu falo, mas você pode ser que caia do varal. Sabe quando? Quando você abrir a boca, eu abro o pregador assim. Quando você abre a boca fora de hora. Ou quando você quer fazer as coisas do seu jeito. E quando a criança cai do varal, eu coloco na cesta, tem umas crianças que falam assim, também não queria ficar aí, não estou brincando disso. Eu falo, não, eu não estou brincando, é sério. E continuo. Ela fica assim, ó. Ela vai medir força comigo. Mas eu não vou me igualar a ela, eu continuo fazendo. Quando eu vejo uma coisinha que ela está obedecendo, eu leio o nome da criança, gente, ela obedeceu. Ela fica assim, ó. Porque eu não quero massificar o errado. Eu quero levantar. Deus vê coisa boa. E eu quero aprender a ser como Deus. Vê coisa boa. Ela obedece. Espera que ela obedece. Deixa ela, que ela vai obedecer. Deixa ela. Eu não vou falar, é teimosa, é desobediente, entenderam? Eu posso fazer para os maiores, de maternal, o mesmo varal. Ou o semáforo do comportamento. Tá vendo? Aqui é um bolso. Um monte de palitinho de picolé, com as carinhas, com as cores, e o nome no palitinho. Então, ela pode vir aqui, aqui ou aqui, tá bom? Então, aqui é perigo. Se você sair daqui, espera, ou está vindo para cá, né? Ou está subindo, tá bom? Ou você pode fazer isso, aqui é bem fácil. Isso aqui é durante a aula toda. Você vai e volta. Esse pequeno é o mesmo desse, tá vendo? Você faz um semáforo, coloca lá na parede. Aqui, tá vendo? É uma tampinha de garrafa aqui no meio. Para que o pregador, olha, pregador de roupa, você vem e coloca aqui, ó. Tá vendo? Pode colocar ovelhinhas, pode colocar meninos e meninas. Tá? Mas ela tem que saber ou colocar os combinados. Demorar para obedecer, eu tenho que falar, demorar para obedecer é o mesmo que desobedecer, porque nós estamos fazendo a hora que a gente quer. Crianças do maternal. Muito bem. Vamos abrir os olhos? Está aberto, né? Piscar. Você sabe que a gente pisca e nem percebe? Quando eu falo piscar, vamos piscar bastante?
Você sabe que é importante piscar? Que os nossos olhos ficam molhados? Senão ele fica ressecado. Olha só. A nossa menina fechou o olho. O nosso menino também, olha. Eu posso fazer oração de olho aberto? Posso. Mas posso fazer de olho fechado. Eu só fecho os olhos para prestar atenção naquilo que eu estou falando. Para eu não prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas eu também posso. E se hoje eu falar assim, vamos orar de olho aberto? Então vamos fazer uma oração que a gente já comeu? De olho aberto. Repete comigo. Papai do céu, muito obrigada por tantas coisas gostosas que eu vi e as que eu consegui comer. Obrigada, porque o Senhor é bom. Amém. Mas eu também posso querer. Lembra que oração é aquilo que eu posso falar. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora na oração, não é? Estou conversando com Deus. Agora nós queremos orar de olho fechado. Tá bom? Eu queria que você fechasse os olhos agora. O meu vai ficar aberto. Aí tem uma criança de olho aberto. Eu falei, eu também estou de olho aberto ainda. Eu queria que vocês fechassem. Eu não quero que você conte para mim quem vai ficar com o olho aberto. Porque daqui a pouco eu também vou fechar meu olho, tudo bem? Mas abre o olho de novo, que eu esqueci uma coisa. Fecha a mãozinha assim, ó. Só para você não cutucar. Isso, você pode fechar assim ou fazer assim. Pode escolher. Você quer assim? Tá bom. E você quer assim? Tá bom. Hoje eu vou querer assim. Agora, fecha. Só vou tirar minha mão aqui. Fechou os olhos. Fechou? Mãos juntas? Eu vou fazer sozinha, tá bom? Deus querido, obrigado, porque agora nós vamos cantar para o Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ouve. E eu quero aprender a obedecer. Me ajuda. Eu tenho dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que nós oramos? Que nós vamos cantar para Jesus? E que eu quero aprender a obedecer. Tá bom? Então, não é tão fácil. Amém. Aí depois eu deixo eles segurarem. Na semana seguinte eu falo, nós vamos orar hoje de olho aberto ou fechado? Tá bom. E você? Nós vamos orar de mãos juntas ou assim juntas? Juntas. E nós vamos orar de pé ou ajoelhado? Você, tá bom? Eu deixo cada um escolher. Tá? Eu não vou escolher as crianças, porque é o mais bagunceiro, que fica do meu lado. Porque nas escolas e na igreja, às vezes a gente premia quem não precisa, quem não deveria. O mais bagunceiro fica perto de mim. O mais bagunceiro segura as minhas coisas. E o quietinho nunca faz nada. Não. No reino de Deus, os obedientes têm um lugar. Às vezes ninguém sabe o nome. Isso, você. Tia, ele não fala. Tia, ele não fala nada. Mas Deus conhece o nome dele. Aí eu falo o nome dele, né? Porque é pouco aluno, eu sei. Aí eu chamo, ele vai segurar. Mas ele não pediu. Isso, vem. Não dê resposta. Porque tem criança que é igual gente grande. Mas por que, tia? Mas por que, tia? Por que... A Bíblia fala que é loucura você bater boca com outra criança. É loucura bater boca com outra mulher. Vai acabar mal. Então, é melhor não fazer. Tá bom? Então, é importante que a gente faça, que a gente respeite esses limites. Tá bom? Vamos lá. A oração. Agora, tem algumas coisas aqui que já eu vou começar a mostrar e contar a história. Isso aqui é muito importante. Tudo ligado, conectado. Seja no berçário, ou seja nos adolescentes, eu preciso fazer com que o texto que eu quero, qual é o trabalho manual? Vai ter um trabalho de pintar? Não é uma folha em branco. Precisa ser planejado. Qual o trabalho? Qual a lição? Um papel que tenha o versículo da lição. Vou cantar alguns louvores. Qual música que eu já conheço ou que eu não conheço que combine com o que eu quero? Eu vou contar a história, eu vou falar sobre tempestade, barco. Então, eu quero uma música que tenha barco. Tá bom?
Isso que é tudo ligado, tudo conectado. Porque a criança aprende de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada. Repetida, repetida, repetida. Porque se eu atirar em todos os lados, a mãe e os pais vão sair por aqui. Os pais vão buscar as crianças, ou a criança está no carro. Eu já muitas vezes fiz essa pergunta para os meus netos. O que você aprendeu? Não sei. Mas se eu contar a história do barco, dar um barco para ela pintar, cantar a história do barco, pintar o barco, quando ela entrar no carro, vai falar: o que você aprendeu? Eu aprendi sobre o barco na tempestade. E assim canta: ele não afunda, ele... Entenderam? Eu preciso que essa criança, adolescente, né, veja as pregações. O pastor fala: olha, para o Ministério de Louvor, quero essa canção. Já tem aquele monte, mas ele queria uma destacada. Por quê? É uma música que vai dar ênfase àquilo que ele pregou. Ou nós vamos escolher uma canção, um versículo, para dar ênfase na história, mesmo que não seja uma música nova. Por quê? É assim que a criança aprende. Tudo ligado. Mas agora, sábado à noite, dá tempo de pensar no domingo? Então, tem que ser um pouquinho cada dia. Tudo ligado, tudo conectado, porque eu tenho que pensar, o alvo é a criança. Aqueles 4 amigos, eles queriam levar a criança a Jesus. Aquele paralítico a Jesus. Então, eles se esforçaram, não é? Todo mundo está sem fazer nada e você está lá pensando. Que música, Senhor. Enquanto você trabalha, enquanto você está no ponto de ônibus, enquanto você está fazendo os afazeres da casa, Deus vai trazer. Mas você está querendo saber o que é que música. Boas-vindas. Que bom que você veio. Então, o professor, os professores, no caso, vocês têm a camisa. Você pode fazer um avental. Professor de criança pequena, de maternal, é importante ter um avental. Pode não ser esse igual a esse, mas com bolso grande. Por quê? É chupeta, é bichinho, é brinquedo que precisa ter aqui. Não é? Às vezes, alguma coisa que na volta eu já dou lá para as crianças, tá bom? É importante, se os outros professores não têm avental nem uma camiseta, berçário maternal é obrigatório ter um avental ou a camiseta. Pode ser da mesma cor. Por quê? Na classe, vou ficar aqui por enquanto. Na classe das crianças pequenas, vem muito visitante, adulto. Né? Vai ficar lá. Agora, pode ser que uma mãe bata na criança. A outra mãe fica olhando e ela vai identificar que aquela mãe, ela é uma mãe, ela não é professora. E se você é professora dos seus filhos, não é hora de bater na frente dos outros. Tá bom? Então, por isso que é importante, porque isso aqui nos protege. Tem muita mãe que tem o costume de beliscar o seu filho na igreja e belisca lá na sala. E o menino não obedece, não respeita e fala assim: ai, doeu. Gente, essa disciplina não funciona. Você tem que conversar com o seu filho em casa. E você precisa pegar uma varinha. E não é com plateia e falar: meu filho, nunca mais você vai dizer que não doeu. Que eu vou te dar uma varada para te livrar da morte. A Bíblia fala para livrar do inferno. Queridos, quando você soca, bate, é a mesma coisa que o menino fizesse assim para você. Então, o que o Senhor fala, o corrigir é doloroso. Tem que custar, tem que doer. Não é na hora que você está com raiva. E beliscar, né, fica feio até na frente dos outros. E você tem que pensar que se você estiver no terminal, se você estiver em um lugar, der um beliscão na criança, alguém pode te denunciar no conselho tutelar. Não quer obedecer a Deus, então é melhor você obedecer lá fora, né? Entende, querido? É muito feio. E a criança fica: ai, você me beliscou. É uma vez, queridos. Você respira e fala: Senhor Jesus, me perdoa, eu estou me enxergando.
Eu não estou aqui, queridos, eu não conheço ninguém. Eu não estou aqui para te envergonhar. Eu estou dizendo que hoje o menino tem 3 anos, 5 anos e faz isso. Quando ele tiver 10, 12, 11, você fala, não sai, ele já está lá na rua. Não anda com esse, ele já está fazendo a mesma coisa. A disciplina dói. Não é? Tem pais que falam assim, você vai ficar 1 mês sem celular, não vai conseguir cumprir. Você vai ficar 1 mês sem assistir televisão, não vai conseguir. É melhor falar 1 dia. Bem dado, a disciplina precisa doer, não é no espancamento. A varinha é uma para arder. A varinha porque arde. E aquela sensação de ardência, ela vai lembrar. Meu pai falou sério, minha mãe falou sério. Eu estou falando com os filhos. Crianças dos outros, nós falamos e esperamos que ela obedeça. Vamos lá. Claro que vocês são tudo obedientes, né? Eu já falei para guardar o celular. Agora vai ficar comigo até o final da aula. Mas, até o final da aula. Esse fone fica na sua mão. Se eu ver no ombro de novo, mas tia, eu não estou ouvindo. Eu já disse para todos vocês. Se os seus pais deixam vir com fone, eu não quero ele aqui no pescoço e nem pendurado no pescoço, tudo bem? Ah, mas a outra professora deixa. Eu não quero falar mal da outra professora. Por isso que é importante, na sala de aula, ter uma placa, pelo menos com 5 coisas, o que nós devemos fazer. Porque se a outra professora está nem aí com as ordens que foram dadas, as crianças vão ver a sua desobediência. Ui, entenderam? Porque a criança fala... E aí, na nossa igreja, nós temos levantar a mão para falar, levantar a mão antes da boca. Tia! Desculpa. É treino. Muito bem. Olha, te dou uma chance, tá? Na primeira chance, eu vou lá, elogio. Que bom, obrigado, viu? Aí eu falo, por favor, está conversando demais. Pode sentar ali? Tia, mais uma chance? Vou te dar a chance, tudo bem? Tá bom. Tá? Então, ó, obedece, tá bom? Tá? Então, eu quero mostrar que, assim, eu estou olhando vocês, mas, né? Deus abençoe, né, cuidado. Amo você, por isso que eu tenho que falar assim. E essas coisas assim que a gente vai mostrando. No momento, nossa, essa professora é chata, né? Mas quando eu tenho lá, como levantar a mão, o banheiro é uma vez só, porque depois vai ganhando ou perdendo ponto. A professora as crianças vão falar assim, tia, porque criança entrega tudo. Tia, a senhora não estava... Não, isso foi uma professora que falou. Eu não estava no domingo, outra professora que já conhece, fica junto comigo. As crianças, tia, ninguém conseguiu ouvir nada, né? Organização. Aí, e vai no banheiro, sem pedir, vai outra vez no banheiro, vai beber água. Tia, pode no banheiro? Pode. Vai no banheiro? Pode. Vai no banheiro? Pode. Pode no banheiro? Pode. Pode no banheiro? Pode. Aí as crianças, tia, semana passada foi uma bagunça. Porque elas sabem. Elas contam. Mas a professora já tinha me contado, Denira, passei a maior vergonha com as crianças. Falei, o que aconteceu? Você não quis ouvir as regras, né? Porque as regras, primeiro, é para mim. Porque eu tenho que respeitar a outra professora, porque foi resolvido na reunião de professores que, com a escala ou sem escala, você tem que cumprir o que foi decidido. Queridos, porque é muito confuso a escala. Essa deixa, essa não deixa. Essa é a boazinha, aquela é a bruxinha. Essa é a bruxinha. É boazinha, entendeu? Eu não quero ser boazinha nem ruinzinha. Eu quero cumprir. Porque as crianças ficam desorientadas. O pai fala, levanta. O outro fala, senta. Abaixa os olhos. Não olha para mim quando eu estou falando com você. A mãe vem, levanta a cabeça quando fala comigo. Eu
não precisa nem de Satanás para confundir. A própria igreja, vocês estão entendendo, queridos? Por isso que a disciplina, no momento, não parece ser boa. Agora vai virar o exército. Não, gente. Todo mundo vai falar, todo mundo vai respeitar, porque ele está contando uma coisa. Ele levantou a mão, e eles mesmos, levantei a boca. Aí começa de novo. Tia, pó. Oi? Posso ir ao banheiro? Pode. Porque se ele falar pó, não vai. E eu não falo, o que você esqueceu? Ele já abaixa a mão. Então, não é fácil. Mas se vocês fizerem isso, você vai ver que o louvor rende, a oração rende, a história é uma ministração. E isso eles vão levar para a escola. E eles vão aprender que pode ser que todo mundo desobedeça. Isso é assim, gente, lá fora depois com a droga, com o crack. Todo mundo está usando, só eu que não vou usar, porque ser crente é difícil. É estar no meio das pessoas, amar as pessoas, mas eu não vou fazer as mesmas coisas que essas pessoas. Mas na igreja ninguém liga. Você quer isso para você? Você quer isso para os seus filhos? Vocês querem? A Bíblia fala que a gente tem que ser vitrine, modelo. É fácil? Não é. Porque às vezes a gente vem de um lar indisciplinado. Ou a gente vem de um lar rígido demais. Então era rígido demais, então eu vou deixar que cada um escolhe. Vocês querem cantar o quê? Vocês querem que eu conte lição da Bíblia? Vocês querem que eu conte qual lição? Que isso, gente? Eu que tenho que saber que lição eu quero. Vocês querem cantar o quê? Tirei o pau no gato. Se você tirei o pau no gato, tá bom, né? Eles vêm com essas músicas. Mas, gente, professoras que fazem pirraça pior que as crianças. E esses são mais difíceis. Mas o Senhor está, nessa tarde, puxando. Ele diz, as ovelhas ouvem a voz. E, gente, quando nós somos chamados a atenção e Deus fala com a gente fica irritado. E o meu sonho, o meu desejo é que você saia daqui muito irritado. Sabe por quê? Nós temos saído muito confortáveis da igreja. Eu faço tudo bem. Não fazemos, não. O mundo está trabalhando demais, disciplinadamente, metodicamente, sistematicamente, para alcançar o coração das nossas crianças, com jogos, com desenhos. E vem na igreja, é um fracasso. Não tem palavra. E eu não estou falando da outra igreja, não. Estou falando da gente. É você, é eu. É a minha vez, é a sua vez. E não tem criança, não. E não tem gente mais velha. Deus disse, você torna-te. Eu não sou, mas Ele fala, torna-te padrão, modelo, referência. Porque nós queremos hoje o aplauso. Mas você vai ter que escolher o aplauso dos homens ou o aplauso de Deus. Deus quer obediência. Isso custa. Obedecer na frente e obedecer nas costas. Já viu quando a professora sai da sala de aula? Quando a professora chega? Em que nós somos diferentes dessas crianças? Na igreja? Se na igreja, nem dentro da igreja nós estamos dispostos a obedecer, Satanás precisa fazer pouca coisa para nos destruir. Não é? Eu saí magoado, saí ofendido. A palavra de Deus é certeira. Porque Deus ama. Amém? Eu queria orar. Senhor Deus, eu sei que a disciplina no momento não parece ser boa, mas traz resultado eterno de salvação, porque outras crianças vão ouvir, vão aprender a respeitar, e isso vai chegar na casa, isso vai chegar na escola. E onde esses meninos estão aprendendo? É na igreja, é na igreja, é na igreja. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe a covardia, nos perdoe a fraqueza. Mas, Senhor, queremos fazer isso com amor, com compaixão. Mudar o nosso tom de voz, ser firme.
honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, não é fácil. Não é. Não é da primeira vez, não é da segunda, não é da terceira. Eu, queridos, já tive crianças que me desafiaram, jogaram todas as cadeiras para cima. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Era o final da aula, com a graça de Deus. 2 crianças foram embora e eu deixei as cadeiras tudo para cima e o pai veio buscar. Eu falei, Senhor, esse menino já deve sofrer na casa dele. Eu não posso esconder e nem vou arrumar essas cadeiras. Mas como conversar com os pais, você entende? Porque uma reclamação minha, o pai vai ficar mais bravo ainda com o menino. Eu falei, ai, Senhor, não sei o que fazer. Eu falei, vamos arrumar as cadeiras? Arruma você. Eu falei, Deus, o Senhor me conhece. Ainda bem que eu experimentei a graça. Esse menino nem me conhece no passado. As orações você tem que fazer, gente. Porque criança, esse menino não sabe de onde eu vim. E aí, enquanto o pai chegando, aí eu falo assim, vem, querido, ajuda. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Aí o pai chegou. Ei, professora, tudo bem? Tudo. Teve problemas? Eu falei, estamos resolvendo. Eu falei, o senhor pode me ajudar? Ele disse, pega agora. O menino olhou para ele. Eu peguei na mão dele e disse, glória a Deus. Poucos homens. Não estou ofendendo os homens que estão aqui, tá bom, gente? Poucos homens têm exercido essa autoridade. Pega agora. Porque grande maioria fala assim, em casa eu vou falar para a sua mãe. E a sua mãe vai conversar com você. Qualquer semelhança não é coincidência. Eu falei, olha, glória a Deus. Ele falou, eu tenho tentado, o pastor tem ensinado. Está vendo, gente? E o menino, eu falei, não precisa brigar com ele, mas eu não peguei porque ele precisava disso. Ou alguns pais falaram, vou chamar a mãe dele, que ele vai obedecer na hora. Queridos, nós estamos num momento onde é mulher. Não, então, graças a Deus, aqui tem tantos homens que está fazendo o curso, que está no Ministério Infantil, e homem, né, só a presença do homem na sala de aula, os meninos respeitam, já viu? Que coisa maravilhosa. É assim, a mãe fala, porque a gente fala, a mulher fala bastante. O homem entra, não falou nada, ele nem respondeu. Tá? Então, Satanás ele tem tentado tirar a autoridade do lugar certo. Não é autoritarismo, eu escuto as crianças, elas gostam de mim, né? Elas brincam, a Josi já teve os 2 meninos dela lá comigo. E eles ganham prêmios, eles não faltam, não vão ao banheiro, ganha ponto, mas ganha 1.000 pontos, 2.000, 3.000 pontos se não for ao banheiro. Quero ver se não ganha, entendeu? Então, eles vão conquistando, eles conseguem segurar, porque toda hora é ao banheiro, toda hora é ao banheiro, toda hora é ao banheiro. Não, eu preciso projetar, eu quero ensinar o caminho do Senhor. Eu quero mostrar que Jesus está conosco, mas não é fácil, tá bom? Então, quando a gente fala de disciplina, quando fala de tudo ligado, essas boas-vindas, não é? Às vezes é com avental, um coração, ou um coração, sabe esse coração de pelúcia? Né? Segura assim, as crianças seguram, e as mãos, hoje a gente não pode ficar abraçando, beijando, mas a gente pode abraçar assim as crianças. Então, que bom que você veio. Crianças pequenas, é a rodinha em volta da mesa ou no chão. Como foi seu dia? Você veio de carro, a pé, ou de bicicleta ou de ônibus? Né? Aí, criança pequena, você traz o carro, a bicicletinha, traz os brinquedos, as fotos para que as crianças vejam. Que bom que a gente veio à igreja. Os louvores, nós vamos cantar para Deus. A música mais fácil. E tudo que Deus fez é bom. Vou repetir comigo? E tudo que Deus fez é bom. De novo? E tudo que Deus fez é bom. Agora vamos. Quem fez a árvore? Quem fez a árvore foi Deus. Quem fez a árvore foi Deus. Quem fez a árvore foi
Deus e tudo que Deus fez é bom. Quem fez a estrela? Quem fez a estrela foi Deus. E assim vai. E tudo que Deus fez é bom. Eu estou inculcando esta verdade que tudo que Deus fez é bom e Deus fez. Eu consigo fazer o desenho. E tudo que Deus fez é bom. Então, ela vai aprender. E tudo que Deus fez é bom. Ela pega um brinquedo. Gato. Aí eu tenho os brinquedos, ela pega. Gato. Quem fez o gato foi Deus. Daí a gente vai mudando. E tudo que Deus fez é bom. Então, os louvores que exaltam o Senhor, a oração. De pé, sentado, ajoelhado, prostrado. Gente, é muito engraçado. As crianças orarem com a boca no pó. Né? O chão é varrido e a gente precisa aprender. É cheiro de poeira mesmo, né? Mas você acredita que existem mães que não deixam as crianças porque vai sujar a roupa e vai rasgar a meia calça? Tudo bem, nós fizemos tapetinho, nós temos tapetinho de borracha, nós temos os tapetinhos individuais que ela pode ajoelhar, entendeu? Mas agora, eu faço outros recursos para aquela criança que não pode deitar, ela pode colocar, tá? Porque eu falo, não, a mãe dela não quer, então ela não pode, porque ela precisa obedecer à mãe dela. Isso vai ecoar na casa da mãe dela. Todo mundo ajoelhou, mas a professora deu um tapetinho para eu ajoelhar, porque ela disse que eu tenho que obedecer à senhora. Yes! Mas pode ecoar também. Ah, essa mãe é enjoada. Ecoa. A professora disse que... Oh! Estão vendo aqui a caixa e caixa? Dá para ver? Caixa e caixa. Então, deixa eu pegar. Desculpa, querida. Eu não prestei atenção. Caixa e caixa. Por quê? A professora, os professores, classe de berçário e maternal, no mínimo 3 professoras. Uma que leva o banheiro, né? Precisamos, não é luxo, não. Um começa a chorar, 1 ou 2 que sentam perto da gente. Quando a criança do berçário maternal chega, a primeira coisa, eu vou ter alguns brinquedos que eu vou colocar ao chão. Por quê? A criança identifica o professor e conhece o brinquedo, o mesmo brinquedo, está no chão. Então, ela já chega, a mãe não vai fugir. A mãe avisa que está aqui no templo, e a mãe que a criança não acostuma, a mãe fica na sala. A mãe fica na sala até que a criança faça a adaptação. Entenderam? Não é para mentir, não é para fugir. Assim como é a escola, tá bom? Depois, você separa o brinquedo em 2 caixas, sabe? Ou caixa de chamex, encapada, ou caixa de aquelas caixas plásticas.
2 caixas. No primeiro momento eu coloco o brinquedo no chão e cada criança escolhe um brinquedo e eu guardo os outros brinquedos. Não é, repete comigo, não é para jogar todos os brinquedos no chão. Gente, quem tem filho, quem tem criança sabe, o único prazer de fazer isso é jogar o brinquedo no chão. Não quero mais nenhum. Escolhe um, brinca. Por quê? Crianças muito pequenas, ela não brinca com o outro, ela brinca perto do outro. Tá? Então, é a coisa normal dela. Então, ela vai ver aquele monte e não vai querer nenhum. Ela pode escolher. Daqui a pouco, eu troco. Quer trocar? Muito bem. Pega outro brinquedo e troca. Quando elas estiverem mais calmas, eu começo a cantar e daqui a pouco a gente guarda o brinquedo. Depois que cantou, orou, pode trabalhar com massinha, contou a história e contou a história de novo, o que você vai fazer? Outra caixa de brinquedo. Que agora você coloca ao chão e ele escolhe aquilo que ele quer. Tá bom? Às vezes lá na sala, a gente brinca com os brinquedos e eu falo agora todo mundo encostado na parede. Já guardamos os brinquedos encostados na parede, que nós vamos buscar as mesinhas para colocar as mesinhas, elas voltam. Só para ter um movimento, guarda o brinquedo, ajuda a guardar os lápis, tá bom? Isso é importante, tá? Lição e oração. Eu vou mostrar essas coisas, depois vou dar 5 minutos para tirar todas essas coisas e mostrar outras coisas, tá bom? Agora, preste atenção. Eu sei que você está prestando atenção. Opa! Nós sabemos que o pecado nos prende, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, dos nossos pais, e coisas que nós vamos fazendo. Mas a palavra de Deus veio para desfazer, amém? As obras de Satanás. E nisso aqui eu posso falar da violência, pai e mãe que não estão presentes, que não cuidam, tá? E aos poucos nós vamos fazendo. Esse cadeado é para crianças de 7 em diante. O meu netinho, ele fala assim, vovó, esse cara desse cadeado dá medo, então eu não quero usar, porque ele tem um propósito para as crianças mais velhas. O que está te prendendo, tá bom? Hoje as crianças estão com muito medo, inseguras, tímidas e assim vai. Mas nós vamos ensinar para elas a chave da coragem. Falamos que essas crianças precisam aprender a fazer a devocional. Lembra? Guardo no coração, o quê? A tua palavra para não pecar contra ti. O que é TSD? Tempo a sós com Deus, tá bom? Tempo a sós com Deus. Eu posso fazer assim, porque dentro desse coração, só trouxe para, não vou ministrar, tá vendo? Eu imprimi, todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso? Contrário, né? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Desde as crianças pequenininhas, eu pego todas essas coisas aqui, coloco dentro do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio. Ah, não quer escutar mais nem as 3 palavrinhas das crianças pequenas. Mas ela conhece todas as coisas que estão no YouTube. E repete músicas enormes. Então, por que nós não vamos colocar? Então, nós precisamos mostrar para ela. Ela conhece todos os jogos, conhece todas as coisas. Mas ela precisa aprender a ler a Bíblia. Tá? Isso é muito importante. Então, o tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. É a devocional. E ela precisa aprender. Por que ela precisa fazer a devocional? Tá? Com os pequenos, quantos conhecem as cores da salvação? Já ouviram? Levanta a mão. Tá. Então, vamos aqui. Uma luva, tá vendo? Você compra um par de luva de jardineiro. Faz os pomponzinhos, tá vendo?
Deus é bom e me ama. Está vendo essa cor amarela, laranja? Aqui pode ter uma bolinha azul. Quando a gente olha para cima, lá fora, a gente vê o céu azul e as nuvens branquinhas. Mas acima desse céu, existe os céus, a casa de Deus. E a Bíblia fala que lá, nesse amarelo assim, as ruas são de ouro. Deus é muito rico, Deus é muito importante e poderoso. Mas Ele nos ama. E sabe essa cor escura aqui, ó? Que a gente, quando fecha os olhos assim para dormir, ou se a gente vai andando e pode cair lá embaixo, cuidado, é perigoso a rua. Essa cor aqui, ó, escura, fala do perigo. Perigo, porque eu quero fazer o que eu quero. Não vou, não quero, não gosto. Porque eu estou falando de criança pequenininha assim, ó. E agora assistem muito a Marcha e o Urso. Quem convive com os desenhos e com as crianças, você conhece. A Marcha, ela quebra o pescoço. As crianças fazem igualzinho. Faz assim, com o pirraça, né? Então, é igualzinho. Aí as crianças, elas estão com esses comportamentos. Então, nós precisamos. Faz pirraça, baixa assim, não quer, ou se joga no chão. É pecado. E a Bíblia fala que todos nós, a professora, todo mundo. Mas essa cor vermelha, quando a gente corta assim, faz dodói, sai sangue. Essa cor vermelha vai falar que Papai do céu, ele se machucou. O filho dele se machucou. Saiu sangue para perdoar o nosso pecado. E ele quer transformar. Essa cor branca fala que ele morreu e ressuscitou para limpar, para nos trazer de volta para ele. E essa cor verdinha, ele quer morar dentro de nós. A gente não vê ele entrando dentro do nosso coração e, como eu já falei, do nosso barco. Mas a Bíblia fala que ele vem, fica aqui dentro, a gente não consegue ver. Mas ele fica aqui dentro e nós vamos aprendendo a obedecer. Porque com Jesus, ele limpa a nossa casa, o nosso coração, ele perdoa o nosso pecado, ele faz a gente crescer. Aquele que toda hora fazia assim, mas tem menino de 12, de 30 que bufa. Não vou perguntar para você levantar a mão. Sabe o que é bufar? Sabe. Nossa, acabei de chegar. Querida, acabei de chegar. Agora eu tenho que voltar lá no mercado de novo. Não acredito. E a porta do carro, tac. E a mulher no armário, na geladeira. A gente aprende a bufar de outros jeitos, né? Mas com Jesus, a gente aprende... Senhor, eu não estou fazendo para minha esposa, nem para o meu esposo. Eu estou fazendo para o Senhor. E o Senhor não quer com reclamação e muito menos bufando. Mas eu aprendi com os meus pais a bufar, fazer cara feia. Me ajuda? Porque agora eu faço parte da sua família. Vocês entendem, queridos? Que se eu pedir para Jesus, eu sou transformada. Eu não posso ser assim porque minha mãe era assim. Porque toda na minha família é assim. Mas Deus nos deu o poder de escolha. Basta, chega. Porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. E eu preciso... Nós precisamos fazer as coisas. Então, esse verde fala que agora eu vou aprender, vou crescer. Então, ele nos salvou. Cada semana você vai levar a luva, vai repetir, repetir, repetir. Repetir com os balões, repetir com as cores. E vamos fazer a mesma coisa também com as crianças. Como as crianças pequenas ou maiores. Agora, estão vendo essa caixa? Olha só, esse presente e aquele presente. Esse presente aqui, eu posso escolher se eu quero ou se eu não quero. Esse presente aqui, a Bíblia diz que já nasceu agarrado comigo, mas eu não vejo. Esse presente aqui, depois que Adão e Eva desobedeceram, escolheram fazer o que é errado, esse presente já passou a todas as pessoas. E esse presente, lá em Romanos, fala que o salário, o pagamento para o pecador é a morte. Né? E nós estamos separados. E a Bíblia diz, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Que o pecado nos afasta de Deus. Cada vez mais eu faço o que eu quero.
e cada vez mais eu desobedeço, eu sou pequenininho e a mãe fala assim, não desce a escada que você vai machucar. Não vai lá na rua que é perigoso. Eu vou e é perigoso, não é? Então, o salário, o pagamento é a morte, a separação. Mas esse aqui eu não pude escolher. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que por causa de um homem, Adão e Eva, o pecado entrou e passou para todo mundo. Agora a Bíblia diz, por causa de outro homem, que deixou a sua glória e veio no meio de nós, e deixou para que a gente escolhesse, você quer vencer o pecado? Mas para vencer o pecado, não adianta ser forte, comer bem, fazer exercício, tentar obedecer. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, Ele deu uma escolha para nós. Ele nos deu uma escolha. E Ele disse, eu vou levar o seu pecado. Jesus, Ele levou o nosso pecado. Para que você pudesse ter a salvação. Para as crianças pequenas eu falo isso, né, o presente. Aí depois eu vou tirar essa palavra, Jesus. Não é a figura, tá bom, gente? Aí a gente canta, conhecem? 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. J. Você viu? Então, eu canto falando, canto mexendo a boca. Agora é gritar sem sair a voz. Depois que aprende a música, né? Isso mesmo. Abre a boca. Hoje, as crianças com máscara, a gente só vê aqui os olhinhos mexendo. Porque eu quero a repetição, repetição, repetição. Só os meninos, só as meninas, de novo. Estão vendo aqui? É EVA. Aqui tem as cores do plano da salvação, que é o dourado, representa o céu, o escuro, a cor preta, que representa, não é, a separação de Deus, o vermelho, o sangue, o branco, Jesus morreu e ressuscitou, e o verde, o crescimento. Aí eu vou colocar em cima da mesa ou no chão. Está vendo? E aqui eu tenho as figuras que eu vou de novo ou cantar ou contar novamente. Você sabe que existe um céu lá onde Deus está. E você sabe que Ele quer, tá vendo esse céu azul? Que Ele fez o mundo e todas as coisas? Ele quer que a gente um dia vá morar junto com Ele. Mas todas as pessoas têm pecado. Pecado é fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero. A mamãe fala, guarda o brinquedo. Não guardo. É fácil fazer isso, porque a desobediência é mais fácil. Então, a Bíblia fala que todo menino, toda menina desobedeceram. E a Bíblia fala que Jesus, Ele veio ser crucificado, ressuscitar e voltar para o céu. E Ele diz que Ele quer nos salvar. Quando Ele ressuscitou, cada menino, cada menina, tá vendo? Então, toda vez que eu falar sobre o pecado, eu falo de alguma coisa que Deus fez. E eu falo que alguma coisa que é certa ou errada. E aqui, tá vendo? A árvore, então eu tenho que ler a Bíblia e fazer oração. Isso aqui não é uma vez. Eu vou ficar uma semana, um mês. Com as crianças maiores, eles que vão contando. Depois, se alguém quiser tirar foto, eu só quero mostrar que eu posso mandar para a Ingrid. Agora acertei, né? Eu falo que é a mesma coisa. Deus é bom e Ele é eterno. Está vendo? Ó, o círculo não tem começo, meio, fim. Aí tem os versículos
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá vendo? E aí você pode imprimir e fazer os cartazes. Contar assim, fazer com que a criança, cada dia, não é a aula, é uma parte da aula. Esse coração que vai falar que todos pecaram, tá vendo? Pois todos pecaram, e atrás tem os textos que você vai trabalhar, porque é essa mensagem que nós vamos incluir dentro da lição. Tá? Aí, aqui eu imprimi no papel foto, porque já fica pronto, né? Tá vendo? Aí tem a cor, o versículo. Quando tem alguma programação, quando tem escola bíblica ou um culto à noite, as crianças vêm, nós vamos cantar uma música e nós vamos evangelizar. Tá? As crianças pequenas e as crianças maiores, tá vendo? Tem tudo prontinho, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Da árvore, tá vendo? Antes crescei na graça e no conhecimento, tá? E a mãozinha, a criança ganha pequena e sempre tem. Deus é bom e me ama, as coisas que eu preciso fazer, tá? Então, o evangelismo eu preciso saber o que é que Deus quer a meu respeito. Como que eu vou contar essas histórias? Eu preciso ter uma sequência. Repete comigo, sequência. Opa. O que é uma sequência? Ou você pega uma sequência, eu vou pegar esse trimestre os milagres de Jesus. Eu vou pegar as casas que Jesus visitou. Eu vou pegar os milagres de Jesus. Ou vou começar da criação e terminar. Ou de manhã ou à noite, eu preciso ter uma sequência. Né? Vida de Jesus. Vai criança, volta criança, vida de Jesus de novo. Às vezes você fala assim, eu já dei esse tema há muito tempo, mas você não está dando para você. Você está dando para as crianças. E elas precisam de repetição, repetição. Isso aqui, está vendo? São várias histórias. As casas que Jesus visitou. Eu vou ler o texto com as crianças, eu vou conversar. Nessa casa houve perdão. O que será que estava acontecendo nesta casa? Não tem esta casa? Faz casa de dobradura. O que será que está acontecendo? Depois você vai pegar o personagem. Para que eu trabalhe com as crianças, elas aprendam a escutar a história e responder as perguntas. Mas não é só isso. Isso é importante você anotar. Como que eu vou contar a história? Como que eu vou ministrar a lição? Ela precisa conhecer e memorizar. Toda vez que falar de Deus, eu vou achar uma qualidade para Deus. Deus é bom e me ama. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus mora no céu, mas Ele quer morar aqui dentro do meu coração. Toda vez que eu falar Deus, com as crianças, Papai do céu, Deus Pai, tá bom? Toda vez que eu falar Deus. Quando eu falar Jesus, dentro da lição eu vou falar Jesus. Sempre existiu, mas Deus decidiu que Ele deixaria o céu e viria morar aqui. Para os maiores, isso é muito importante, queridos. Só um minutinho. Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele deixou todo o poder dEle lá no céu e veio como gente. E a nosso poder e a nossa autoridade está onde a gente ora e pede a Deus, vive pela fé. O poder do crente está na fé. Eu não posso falar assim, vou te matar, em nome de Jesus. Não, Ele não quer isso. Para eu conseguir as coisas, Ele quer, Senhor, eu queria muito ganhar aquele videogame. O Senhor pode me dar? Minha mãe não tem dinheiro, nem meu pai. Meu pai falou que não vai dar nunca. Mas, Senhor, eu queria tanto e eu vou aprender a obedecer. Ensina a criança. Quando ela ganhar, ela vai falar que foi o pai, foi a mãe que deu? Ela vai falar que foi Deus, sim. Uhum.
Então, gente, as crianças fazem perguntas maravilhosas que às vezes a gente não tem resposta. Vamos lá para essa pergunta, é muito boa. Meu neto fez de novo essa pergunta. Por quê? A gente está falando sobre a criação, no princípio Deus criou. Eu falo, vamos lá. Quando eu pego uma massinha, a gente sabe que isso aqui é um vidro, não é? Eu não sei quem fez, quem criou, mas alguém fez. Alguém fez isso aqui, tá? A gente sabe que Adão e Eva, Deus fez. A gente sabe que uma imagem, uma estátua, ela é feita de cimento, ou de ouro, ou de madeira, alguém fez. Deus é Deus, Pai, que fez todas as coisas. Ninguém fez Deus, por isso que Ele é Deus. Um Deus com letra grande. Ele é o Deus que a gente não tem explicação. E a Bíblia fala que ninguém fez Deus. Então, não tem o aniversário. Lembra aquele círculo que eu mostrei? Deus é eterno, sempre existiu. É difícil para a gente saber, porque eu comecei a existir quando eu estava na barriga da minha mãe. E eu nasci na data do meu aniversário, né? Por isso, né? Aquele dia, 17 de janeiro. Então, eu falo para as crianças, as outras pessoas foram feitas. Se alguém tivesse feito Deus, ele não seria Deus. Existe um livro, eu acho que 156 perguntas que as crianças fazem. É muito importante para a gente ler, né? 150 ou 156 perguntas que crianças fazem. Então, quando ele fizer uma pergunta e você não souber a resposta, nós não temos resposta para tudo, mas nós não vamos enrolar. Você fala, olha, eu vou anotar essa pergunta, vou pesquisar e estudar, e depois, domingo que vem, eu vou trazer para você, tá bom? E você também pode, tá? Então, tem coisas que a gente, não é? Então, ninguém fez Deus, é a única coisa que eu falo. Ninguém fez Deus. Eu explico, tá. Daqui a pouco ele vai fazer essa mesma pergunta de novo, tá? Crianças pequenas. Onde você mora? Na Serra. Não, não moro na Serra, eu moro no Brasil. Você pode explicar que ela mora na Serra, que ela mora em Laranjeiras, né? Mas que ela mora no Brasil. Ela mora no Brasil. Com o tempo, ela vai amadurecendo, tá? Então, Deus sempre existiu. Então, quando a gente fala em criação, façamos, tá bom? Então, é uma ótima resposta. Você também, né, deu uma resposta. Se não tiver resposta na hora, não tenha medo. Muitos não querem trabalhar com as crianças porque têm medo de não dar a resposta. Letra do alfabeto deles, né? Eu sou o começo e o fim. Mesmo que você tenha respondido, estuda durante a semana e volta. Mas por isso que é importante você passar para outra professora o que aconteceu. Porque semana que vem o menino vem e você não veio. Ou você não está na escala, ele não entende esse negócio de escala. Ou você procura e fala com ele, tá? É muito importante essas perguntas. Por que é importante uma sequência? Agora, seja do menor ou maior, é importante chover no molhado. Cada história, o currículo, gente, foi feito, as revistas foram feitas para vender. Mas o nosso objetivo é ensinar. E não é de uma vez que eu ensino. Então, eu posso contar para os pequenos 4 vezes a mesma lição. De berçário ao maternal, 4 vezes a mesma lição. Porque ele gosta de ouvir o que ele já sabe. Ouvir de novo, cantar de novo, cantar de novo, cantar de novo, cantar de novo. Porque é assim que ele aprende. Os maiores, até pré-adolescentes, vamos contar 2 vezes. Porque eles precisam entender que Deus fala no mesmo texto de maneira diferente. Falou com essa professora, mas vai falar com essa professora. Aí você fala assim para mim, mas já é difícil dar uma lição desconhecida? Como que eu vou dar uma lição desconhecida? Eu quero aprender e exercitar isso com os professores que Deus fala. E eu preciso orar pela criança. Não é os fatos, o que Deus vai falar nessa história, tá? Então, Deus, Jesus, pecado. Quando falar de pecado,
Pecado é fazer coisas que desagradam a Deus. Todos fazem. Agora, se eu trabalho com crianças pequenas de 6 anos, em diante ela fala, eu não faço. Eu não desobedeço. Ela fala. Você não vai falar para ela, você faz. Você pega a Bíblia e fala, está escrito que todos desobedeceram. Por quê? Eu preciso entender que o pecado de Adão e Eva não é que eu xingo, que eu não xingo, porque existe muita gente que não conhece a Deus, que não xinga, nunca foi para as drogas, não entrou em traição, né? Não faz. Então, nós estamos separados de Deus, não é porque eu minto, faço qualquer outra coisa. Eu estou separado porque Adão e Eva desobedeceu, se afastou de Deus, e nós estamos afastados. Quando eu falo, eu dou exemplo, que mentira, quando a mamãe fala não pode, por isso que eu vou orar para que essa criança saiba. Eu falo, sem Jesus a gente não entra no céu. A criança fala assim para mim. Eu entro, meu pai deixa, eu vou brigar com a criança? O pai dela deixa. Eu falei, é verdade, o seu pai deixa você fazer muita coisa. Mas no céu, nenhum papai, nenhuma mamãe pode deixar, só Jesus. E ela vai falar, mas meu pai deixa. Eu não vou insistir com ela, mas vou continuar falando a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendem? Nós precisamos entender a maturidade da criança. E o pai dela pode comprar, o pai dela pode deixar, não é? Mas à medida que vai ouvindo novamente, tá? Então, é importante ter uma sequência. Por que contar 2 vezes? Eu quero mostrar para ela que Deus fala. Deus fala no mesmo texto. O professor, ele pode usar o mesmo visual, mas a ênfase vai ser diferente. Anote aí, 2 Reis 5. Confere para mim. 2 Reis 5. Eu não tenho os personagens, mas eu quero mostrar que você precisa ter uma coroa. Né? Você vai em Laranjeiras, nessas lojas de artesanato, tem de rei, tem de rainha, tem várias, né? Segunda Reis 5 é Naamã, a história de Naamã. Mas eles conhecem essa história, não é? Então, se eu colocar um rio, um bonequinho manchado, tia, essa história de Naamã, tia, já sei, tia, já sei, tia, já sei. E eu também não posso começar a aula assim. Quem conhece a história de Naamã? Não vou fazer isso também. Mas eu quero que elas abram a Bíblia. Por quê? Como eu não quero que elas conheçam a história, muitas vezes o professor não deixa a criança abrir a Bíblia. Mas eu preciso, vamos abrir em Reis, 2 Reis, capítulo 5. Vai ajudando, marcou aí, e nós vamos acompanhando. Existe um povo, então, uma caixa de presente, um rei, um povo. Não li o texto ainda. Muitas medalhas. Quem já ganhou uma medalha? Já? Ai, que bom. De quem se ganhou uma medalha? Olimpíadas na escola. Olha, de luta. Quem ganhou? De concurso. Quem mais? Trampolim. Olha. Comida. Às vezes a gente faz alguma coisa. Então, mas a Bíblia fala, e você vai ler para mim aí no capítulo, que existia um general. Né? Existia um rei que mandava, existia um general que ele tinha muitas medalhas, ó, muitos méritos. Medalhas podem ser carregadas assim na fita, ou medalhas podem ser colocadas assim na roupa, ou aqui, ó, na patente, que chama patente aqui, né? E ele tinha muitas medalhas, e olha, quando a gente tem conquistar uma medalha é bom, não é? E esse homem, ele era um bom homem. E ele era muito amigo daquele rei. E ele usava essas medalhas. Mas a Bíblia está escrito que esse homem tinha muitos méritos, muitas medalhas.
porém leproso. Aí eu falo, você pode ler o primeiro versículo para mim? Você pode ler o segundo? Eu contei, vamos ver na Bíblia. Eu conto, leio na Bíblia. Eu conto, leio na Bíblia. Eu conto, leio na Bíblia. As crianças que não sabem ler, eu conto, mostro na Bíblia. Eu conto, mostro na Bíblia. As crianças desanimam de trazer Bíblia porque os professores não querem que elas descubram a história. A função de eu contar a história é facilitar o entendimento. E eu quero que elas descubram, que elas marquem, que elas coloquem um folheto, que elas marquem. Então, os méritos, tá? Porém, leproso. Você pode ter um carro, 2 carros, bicicleta, videogame, o mais avançado, eu pergunto para eles, de acordo com a idade, conhecer todas as coisas. E Deus fala, porém, pecador. Grande ou pequeno. Tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ele diz, porém, pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram. E a lepra era uma doença que é comparada com o pecado. Porque hoje, para a lepra, tem tratamento, tem cura. Mas ainda hoje, para o pecado, não tem cura se não for Jesus. Para todos os pecadores. Então, enquanto eu conto a história, eu vou colocando o plano da salvação. No começo parece um pouco difícil, tá bom? Então, aqui eu falei das medalhas, falei que ele era um chefe, aqui tá, de um reino. E ele deixou, tá vendo, tá tudo dentro da caixa. Ai, aquele chefe, ele deixou a sua esposa em casa. E ele viajava muito, né, para as guerras. E quando o pai sai, ou o marido sai, quando chega tem que trazer um presente. E o Naamã também tinha muitas medalhas. Ele falou, o que será que eu vou dar para minha esposa? Eu vou representar a esposa, tá bom? Na guerra, além dele prenderem as pessoas, matar as pessoas, eles poderiam trazer os filhos, os adolescentes, os jovens, para serem escravos. E Naamã falou, a minha esposa vai ficar feliz se eu trouxer uma mocinha para ela trabalhar, para ela ajudar a fazer as costuras, fazer as coisas de casa. Tá vendo? Então, ele trouxe essa menina, e esta menina, ela viu os seus pais morrendo, os seus avós, a sua cidade, as igrejas sendo destruídas, e ela veio junto com o Naamã. Essa menina, ela conhecia o profeta, ela conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esta menina, morando naquela casa, ela ajudava e com certeza ela sabia conversar com Deus. Então, na escola eu posso conversar com Deus, na igreja eu posso conversar com Deus, nas coisas difíceis. O pai estava longe, a mãe estava longe, não tinha mais igreja, mas aquela menina conhecia e sabia que ela poderia conversar com Deus. E a Bíblia fala que ela ajudava, fazia as coisas, e um dia ela viu a senhora dela triste. E ela falou, o que a senhora tem? Ela disse, o meu marido, ele está muito doente. Quando ele tira aquela farda, aquela roupa, aquelas medalhas, dentro tem uma doença que chama lepra. Ele vai morrer, não tem cura. Aquela menininha, não foi aquele homem que machucou a família dela? Foi? Foi. Que machucou os pastores e todo mundo? Ela podia falar assim, bem feito, vai morrer. Mas como ela amava o Deus vivo e verdadeiro, ela falou assim, olha, se ele tivesse lá na minha cidade, lá tem o profeta, ele ia conversar com Deus e ela ia ficar boa. Ele vai ficar bom. E você, menino, menina, tem alguém que já magoou você ou a sua família? Quem sabe foi um pai que tratou você de uma... Entende? Você vai colocando dentro da história. Não estou inventando, mas eu estou pensando num diálogo que pode ajudar. E o que aconteceu? Lá vai Naamã. Quem sabe essa expressão? Táxi acha. Conhece?
Antes falava só táxi. Táxi acha. Quer dizer, problema é seu. Você não tem, tá vendo essa roupa aqui, ó? Comprei lá no shopping. Já viu pessoa assim? E o Naamã foi, a minha cidade tem tanta coisa boa, agora eu vou lá naquela cidade, falou para os empregados, pega muito ouro, muitas roupas que eu vou dar lá para o homem, porque ele vai fazer uma, sei lá o que ele vai fazer comigo, disse que pode fazer. E quando ele chega lá, seu profeta, pois não, olha, meu chefe está aqui, ó, fala para ele lá naquele riozinho. O quê? Ele não vai conversar comigo? Tá? Então, você vai fazendo os diálogos, e aí, porque se você contar o fato, Naamã e a criança desde pequenininha, essa história eu já sei. Queridos, você entende por que a criança está certa de falar, eu já sei essa história? Por quê? Ela já sabe. Ela já sabe. Mas ela não conhece a ministração que Deus tem através dessa história. E essa ministração está no coração de Deus e você vai buscar para trazer, para dar essa comida. Eu deveria ter pegado um pão fresquinho lá atrás, mas pensa naquele pão de cachorro-quente que você não vai pegar agora, só depois. Tá bom? Aquele pão fofinho que você comeu. Eu vou precisar descer aí os... Lembra que nós estamos falando da lição bíblica? Já sei essa história. Vem o professor que nem leu o texto e os pais, tem muitos pais que fazem devocional com seus filhos, que oram, que lêem a Bíblia. Tem muita criança que conhece muito a Bíblia. E tem professor que tem a cara de pau de vir para a igreja e não ler nem o texto completo, antes e depois da Bíblia, que está escrito da história. E a criança que está em casa, ela conhece cada fato. E ela vai falar assim, tia, está errado. Tia, não foi assim. Tia, não foi. Eu falo, cala a boca, eu estou contando, me respeita. Não, você não pode falar assim. Porque a criança, graças a Deus, existem muitos pais que ensinam seus filhos. E quando a criança fala, já sei, é que você quer dar pão que você não quer comer. Diante de toda aquela comida que a gente comeu, ó, esse pãozinho deve ter uns 3 meses guardado. Ele tem uns bichinhos que ele estava no saquinho, eu tirei. Ó, tem até uns furinhos aqui, ó, se você quiser ver. Quer ver aqui? Está de óculos, é melhor você ver. Ó, ele tem uns mofinhos aqui. Mas é gostoso. Experimenta. Pega um pedacinho. Ó, é difícil de partir, mas eu divido com você. Porque pão mofado você não come e nem o outro vai comer. Aí você fala, Jesus está vivo. Estou vendo. Por que não? Diante de tanto videogame, de tanta história, de tanta coisa, você vê um pão. Porque falta pão na casa do pão. Um pedacinho? Ó, os bichinhos, eu tirei aqui, ó. Pode ver que eu tirei. Né? Então, o que eu estou dizendo? Falta pão na casa do pão. Então, quando eu pego o texto, 2 Reis 5, de Naamã, ai, Senhor, essa história, a professora de domingo passado contou, e a minha vez de contar de novo isso. Eu sei que, como lá em Moisés, o Senhor disse que eles podiam ficar tranquilos, podem dormir, que amanhã vai ter pão fresco. E eu não estou tranquila não, Senhor, porque eu vou ter que dar pão para essas crianças e eu não quero dar pão velho. Eu falo, Senhor, então me ajuda a ouvir essa história, ler essa história e fale ao meu coração. Aí você vai pegar caneta e papel. Como que Deus fala? É a gente lendo e estudando. Como a gente fala? É pela fé. Eu já orei e continuo o meu trabalho. E vem uma ideia, anota. Vem outra ideia. Você acorda com essa ideia. Vem a música, queridos, é fato.
Você está numa loja e fala, eu vou fazer isso. Alguém te manda uma mensagem. Gente, Deus é Deus. Alguém te manda uma mensagem, ela não sabia que eu tinha orado. Mas Deus te ouve. Deus é vivo. E aí eu vou orar, na hora do pecado, eu vou pensar em algumas coisas de orgulho. Eu vou pensar em idade do maior e idade do menor. Eu vou pensar nos pecados de acordo com a idade. Briga entre irmãos, rivalidade entre irmãos. Ele começou. Isso não pode mudar o endereço, mas o pecado é o mesmo, né? Querer se achar, ele é burro. Né? E eles escutam a gente falando alguma coisa, esse menino aprende. Aí o outro repete, não aprende. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho, ele é mais moreno e o outro é claro. Um ela chama de meu chocolatinho, ele detesta. Porque a mãe chama, o outro chama. A mãe chama com carinho, o outro chama falando, você é chocolate e eu sou branco. E eu tenho tentado ajudá-la. Eu falei, se você chamar, o outro vai se empoderar desse nome. E o outro ela chama, ele tem a testa maior, ele chama, ela chama, minha cabeça de lagartixa. O menino chora na escola porque os meninos chamam assim. O menino menor, quando está com raiva, cabeça de lagartixa, cala sua boca. Ele tem autoridade, porque se a mãe chama. Eu falei, quem tem que mudar? É o menino? A mãe. Aí eu falei, você se ouviu? Ai, é mesmo. Eu falei, muda o apelido, nada de bombonzinho, nada de chocolate, porque ele não gosta. A gente brinca, cabeça de ovo, cabeça de coco, mas a gente tem gente que não gosta. E a gente precisa parar de rotular. E isso dói, gente, dói. Né? Eu vim de família de gente ruiva, cabelo vermelho e muita sarda. Eu detestava. Quando eu era pequena, até 6 anos, 7 anos, eu gostava. Quer dizer, nem sabia que eu tinha sarda, porque todo mundo da minha casa tinha. Mas quando eu pisei na escola, eu era a única que tinha sarda. E isso não era bom. Peguei um bombril, porque doía. Doía aqui dentro falar que eu era sardenta. E na época tinha um cantor, não é esse Ferrugem não, era um outro menino, cantor não, ator, cabelo vermelhinho, chamava Ferrugem, famoso. Mas eu era enferrujada. Eu não gostava disso. Entendem? Porque isso dói. E nós não queremos. A Bíblia fala, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Então, qual é o seu nome, querida? Lídia. Lídia. O meu também é difícil, tenho que sempre falar 2 vezes. Denira. Diferente, né? Então, ela tem nome e eu também. Né? Então, para mim, aquela gordinha lá, sou eu. Eu não gosto daquela gordinha, nem olho. Aquela gordinha. Não gosto, Denira. Não é? Tem nome. E aí essas coisas acabam chamando atenção. Então, eu preciso ver qual pão. Senhor, eu vejo entre eles se estão dispostos a servir, se ajudam um ao outro. Né? Vai ao banheiro, perde a cadeira, foi para Portugal, perdeu lugar. Igual o Zinho cantava na sua época, na minha também. Né? Então, sai. A gente faz assim, quando senta, cadê? Cadeira. Visitante. Visitante chega. Sai daí, você não é aqui dessa igreja? Vai para lá. Eu vejo isso e eu tenho que trazer esse exemplo. Eu vi naquela hora. Eu falo, sabe, queridos, quando vem um visitante na igreja e a gente fala assim, sai daqui, você não é dessa igreja, nós queremos que ele esteja e nós precisamos pedir perdão. É os exemplos que nós fazemos. Agora, antes de terminar, estou falando como se não vou terminar agora não. Estou falando na lição. Naquele momento eu vi que está todo mundo olhando, eles param. Então eles estão vendo que eu não estou contando história. Se eu contar a história, eles vão falar, tia, já sei, acabou? Não é assim que acaba.
o que eu vou fazer? Eu vou esticar a história, eles vão lendo. Tia, isso não está escrito aí. Eu falei, não está escrito. Mas a Bíblia nos ensina sempre. E cada vez que eles iam dormir, no primeiro dia, eles não acreditaram. Guardaram nas gavetas, não tinha geladeira, nas bacias. Quando eles levantaram lá no maná, lembra? Estava tudo estragado. Então, o Papai do Céu quer que a gente converse com Ele sempre. Então, vai ter um pão novo. Então, isso não está nos manuais. Mas você vai descobrir que Deus fala com você. E você que já é da igreja há bastante tempo, você fica pensando, não sei se você já parou para pensar, de onde esse pastor tira tanto ensino? Já pensou? Já pensou? Gente, cada domingo, gente, não acaba. Domingo é durante a semana, é outro domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo. De onde ele tira? Ó, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, e ele estuda outros livros, ele pode ver coisas na internet, não é assim? Mas ele vê o outro pregador, mas ele tem que comer e falar do jeito dele. Porque se eu quiser imitar o outro professor, não dá certo, não é? Porque cada um tem o seu jeito. Mas a primeira coisa, eu preciso amar a Deus e amar as crianças. Será que você, num tempo tão difícil, que todo mundo quer prosperar, mas nós queremos dividir. Nós queremos nos entregar a Deus, falar, Senhor, usa-me nessa geração. Me faça chegar mais perto dessa geração. Dar um pão que atraia, um pão que fala quem ele era, não sei. E quando a gente vai dar o exemplo, é muito engraçado, a gente vai falando dos exemplos, que vem na hora, ou às vezes a gente anota, e a gente vê que uma criança ficou, se ajeita assim na cadeira, né? E os meninos falaram assim, quem falou isso para você, tia? Eu falei, o quê? Ele falou, é isso que você acabou de falar. Às vezes eles falam, tia, eu fiz isso no carro. Eu falei, que bom que você é corajoso para confessar. Entende, querido? Para confessar um pecado tem que ter coragem. Para falar, foi ela, não precisa ter coragem. Mas para falar, eu pequei, Jesus. Eu estou fazendo o que a professora falou. Eu que tratei esse menino assim. A gente sempre aponta a cadeira assim, né? E às vezes é na cadeira mesmo que a gente tem que fazer as coisas. E eu via que o menino apontava. E quando a gente vai embora, a gente sempre limpa o seu ladinho, né? Pega a vassoura, cada um vai e pega ali. Durante a semana tem quem faça, mas eu quero ensinar. E eu via que o menino sempre, nunca queria limpar a cadeira dele. Ele fazia isso aqui, ó. As pontinhas de lápis para a cadeira do outro. Eu falei, Senhor, como ajudar essa criança? Eu falei, gente, já está na hora de limpar o seu cantinho. E aqui também, porque eu rasgo as coisas e às vezes não dá tempo de jogar no lixo. Eu falei, eu joguei, já vou pegar. Na hora, queridos, veio a ideia. Manda limpar a cadeira do outro. Mas eu falei, gente, já está na hora de limpar. Ele fez assim, ó. E eu tinha dado bala também. Eu falei, muito bem. Então, agora você vai limpar a cadeira do seu irmão. Do seu amigo. Ele fez assim. Droga! E eu aqui quietinha. Yes! Glória a Deus. Querido, sabe por quê? Eu falei isso. Pensei com Deus. Porque eu não posso deixar o menino achar que pode enganar uma serva de Deus. Eu não posso aceitar que o menino saia daqui achando que pode enganar o pastor, a mãe, o irmão. Deus é aquele que revela. Queridos, nós podemos ter filhos, não importa a idade. A gente dobra o joelho no chão. Nós podemos ser nada, mas Deus traz na nossa mão o que eles fizeram. É ou não é? Minha filha falava assim, credo, mãe, como você descobre? Não é assim? A pessoa pode falar que você não é, que você é, que você não é. Mas eu não posso ver um espertinho ganhar asas que eu estou deixando. E eu preciso falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu não posso deixar assim. E veio uma ideia tão simples, mas ele saiu derrotado. Entendeu? Porque Deus deu uma ideia para a fraquinha da professora.
Entendem, queridos, que se você não entender o seu papel, nós vamos nos curvar diante dessa geração que se acha. Porque também nós viemos de uma geração que se achava, não é? Minha mãe não entende nada. Meu pai, esse pastor, esses padres, esses homens aí que querem só o nosso dinheiro. Não é assim que a gente pensava? Essa mãe não sabe nem ler, não sabe nem fazer nada. Hoje, essa mãe não sabe nem mexer no computador. A televisão tem tanto botão e tanto controle, agora tem um que só um eu já consigo me perder naquele um. Tenho que chamar alguém. Não é assim? Essa casa também? E eu falo para os meus filhos, só porque eu não sei mexer na tecnologia, não significa que eu não sei nada. Eu não sei isso, mas eu preciso de você. E você não sabe algumas coisas. Chama um menino, tem um amigo, menino lá. Eu falo, meu universitário querido, vem aqui me ajudar a ligar a televisão. Ele fala, claro que eu vou. Ele me ajuda lá. O meu netinho já sabe fazer melhor que eu. Porque ele nasceu nessa época. Mas eu não posso deixar que ele cresça a asa. E nós vamos fazer essa oração. Faz uma asinha assim. Eu quero ficar de olho aberto, porque eu quero ver a asinha. Sabe, queridos? Eu estou falando assim de uma maneira descontraída, de uma coisa muito séria. Alguém deixou a nossa asa crescer. Alguém não obedeceu a Deus e deixou a nossa asa crescer. E quando a gente cresce, o mundo ou as outras pessoas vão cortar a nossa asa, podar a nossa asa, dói demais. E eu, porque eu amo a Deus e temo a Deus, eu não quero deixar os meus filhos, nem os professores, nem as crianças, se achar. Porque o orgulho nos afasta de Deus. E a gente fala daquele Naamã. Por que ele não mergulhou de uma vez? Eu escutei um pastor falando. Mergulhou 7 vezes. E você, com todo o seu orgulho, com toda a sua asa. Ele não vai orar por mim, não. Ele, na classe de crianças, vou levar meus filhos para outra igreja, porque você não dá aula para os meus filhos, não. Eu sei quem é você, sei quem você foi. Tem muita gente assim. Agora eu vou deixar de dar aula? Jesus comprou você com sangue. Se a pessoa quiser ir para outra igreja, vai, porque lá ela vai achar pecadores iguais a você. E nós precisamos falar, Senhor, foi o Senhor que me trouxe. A minha asa cresceu. E porque cresceu, eu sofri. E eu tenho medo das crianças. Sacode sua asa. Eu tenho medo, queridos. Tenho. Tem hora que vem as crianças, a minha tendência é... Porque hoje eu trabalho no Ministério Infantil. Antes eu era um dos pastores titulares da igreja. Hoje eu não sou. Eu estou no Ministério Infantil. Eu sou líder do Ministério Infantil. Tudo que eu preciso, eu recorro aos pastores. Tenho carta branca, mas não uso. A pastora fala, confio na senhora. Eu falei também, eu não confio em mim, não. Eu falei, não, preciso de líderes. Eu sei como fazer, mas eu preciso do apoio. Eu não quero que a minha asa cresça. Eu preciso de alguém que fale, não, isso eu não quero que faça. Eu preciso experimentar o que vocês experimentam, entendeu? A minha autoridade está em me submeter. E nós precisamos de poda. E se as pessoas estão, se as crianças estão com as asas grandes, significam, a Bíblia diz, que a criança sem disciplina virá à morte. Então, fica com a sua asinha, assim que nós vamos orar. Primeiro você faz a sua oração. Fala, Senhor, a minha asa cresceu. E eu tenho dificuldade de aceitar a correção. Fale com Deus. Mas eu estou debaixo da sua autoridade. Debaixo da autoridade do meu pastor. Debaixo da autoridade da minha líder. Quem é casado, quem tem os seus filhos. Se você é o homem, você está em concordância com a sua esposa, você pode decidir sozinho, mas agora você é casado, precisa fazer em acordo. Se não tiver concordância, não é tempo de fazer ainda. Senhor, eu quero ajudar as crianças. Eu quero ajudar na poda.
Porque o Senhor tem feito isso comigo e é para o crescimento. Me perdoe às vezes que eu não quero chamar a atenção, que eu não quero aprender a falar em amor. Me perdoe por fazer de conta que eu não estou vendo a criança me afrontando a mãe. Me ensine o que a tua palavra diz com relação à disciplina. Eu não quero ser soberbo, orgulhoso, porque isso é pecado e entristece ao Senhor. E eu confesso o meu pecado. E me ajude a deixar, a lembrar da minha oração. Em nome de Jesus.